quantidade de times que a gente tem de 2012 para cá. Né? De 2012 para cá, que é o período que a Série C teve, com os 2 grupos, né? O formato 2 grupos que tinham da Série C. E aí a quantidade de clubes... Tem um rapaz aqui andando muito apressado. A gente vai ter em 2023 15 clubes, e a última vez que isso aconteceu foi em 2013, a mesma quantidade de 2012, e aí a gente vai ter essa quantidade de representantes nordestinos nas 3 primeiras divisões. Ano passado tinha sido a maior quantidade, igualado com 2019, só que aí, nesse saldo de C com D, né, caiu 3, subiu 1, e vamos ter 15. Detalhe aí para os números, né? Estão em vermelho ali 2023, porque atualmente temos 2 na Série A, 6 na Série B, com Náutico e CSA nesse exato momento na zona de rebaixamento e Bahia na zona de acesso para a Série A. E no caso da Série C, a gente já tem aí nessa quantidade a confirmação do acesso do América, porém, ABC e Vitória estão brigando para voltar para a Série B, então pode ficar aí com 5 na C, e aí pode ser, não sei, enfim, nenhum na A e tal, aí tem várias combinações para você imaginar. Mas não, eu acho que a combinação mais forte hoje seria 3 na A, tá? 3 na A. Acredito que o Bahia sobe e o Ceará não cai, né? Pelo mesmo motivo que tinha uma chance para o Vitória escapar, sem ser esse Vitória não, desculpa, o Fortaleza escapar, sem ser fazendo 15 pontos em 5 rodadas, justamente pela fragilidade dos adversários, isso também protege o Ceará. Na Série B, eu acho que o Náutico tende a ser rebaixado. Bahia e Náutico deixariam, né? Eu acho que o CSA tem ali um potencial de resistir, de sobreviver. Um jogo importantíssimo, né, nessa terça-feira, até para validar isso, mas seria isso, perderia 2 e deve ter pelo menos a volta de um deles. Não vejo desenho para classificar Figueirense e Paysandu naquele grupo, não. Pode até ser ABC e Vitória. Sim. Largou mal o Paysandu, né? Muito mal. Então seria isso, seria o quê? 3, 5... 3, 5, 6, né? 3, 5, 6, né? Possibilidade mais forte. Mas é a quantidade. A gente perde mais nordestinos. Não, 357, tá? 357, verdade. Que o Náutico somaria que o Náutico está trocando ali com possivelmente o ABC. 357. 357. Pensando até aí nos grandes, resgatando alguns times grandes de cada estado, vamos dizer assim, né? A gente teria fora aí o Sergipe, né, que não conseguiu nem ser protagonista do seu próprio estado na Série D, né? O Lagarto avançou muito mais do que o Sergipe. Acho que o Motoclube, que já teve grande rivalidade lá no Maranhão, sim, com o Sampaio Corrêa, né? Os grandes antagonistas. E os paraibanos, né? O 13 e o próprio Campinense aí, que, vamos dizer, porque a gente pode colocar como fazendo falta, além do Ferrinho pela sua tradição aí no Ceará. E o Santa Cruz, logicamente, né? O que pesa, Cauê, na minha avaliação... Tá vendo como normaliza, Cauê? Tá vendo como normaliza? Isso é um absurdo, pô, assim. E tá sendo normalizado muitas vezes por torcedor de Santa Cruz, mas isso é um debate que a gente já teve aqui, não? Tem um ponto que eu acho que aconteceu também com o Nordeste nesses últimos anos, o seguinte... Principalmente, né, a queda de Pernambuco, que é muito evidente, não à toa no ranking. Alagoas agora se aproxima bem, né, e aí possivelmente com o rebaixamento do Náutico, até no ranking da CBF, isso pode fazer até, e aí, claro, a gente não sabe como é que vai ser a Copa do Nordeste, que ainda nem está ainda concretizada, né, embora já tenha aí acordos fechados com o SBT e tudo mais para o próximo ano, Pernambuco tem que abrir o olho até mesmo naquela situação que aconteceu de uma mudança recente para que garantisse ali mais equipes, né, também de Pernambuco, não perdesse ali o trio de ferro do estado. Então, eu acho que também é um ponto importante, porque antes a gente via um Salgueiro pintar numa Série B, numa Série C. Central de Caruaru, que é tão tradicional aqui. Disputou acesso para a Série A, pô. Disputou acesso para a Série A com o Atlético Paranaense e Curitiba. E aí você tem o time como o Santa Cruz voltar para a Série D, o futebol cearense, que nesse ano tinha 3 representantes na Série C, além dos 2 da Série A. 2 caem, ninguém sobe.
e aí já se torna, né, de novo, volta de novo com a estaca zero. Então aí fica, como o Cauê está mencionando, né, fica agora na responsabilidade de outras equipes conseguirem, como acho que o Cauê acabou de mencionar, o caso do Motoclube, que ainda está brigando para ter uma vaga na Série D do próximo ano. Acho que eles vão ter a Copa, aquela Copa, né, a Copa Estadual, né, que é a Copa FMF, se eu não me engano. Eles não estão garantidos na Série D do próximo ano. Então, os demais clubes nordestinos vão ter que fazer um desempenho melhor na próxima Série D. Por exemplo, o futebol cearense vai ter 5 representantes. Já Pernambuco vai ter apenas 2, né? Se eu não me engano. Só 2, né? Eu acho que já não conta com o Santa Cruz pelo rebaixamento, então acho só 2. Eu acho que é só Santa e Retrô. Eu acho que Minhoca, essa redução do futebol do Nordeste, eu acho que Minhoca ele foi muito preciso nesse ponto. Assim, o capítulo mais importante que a gente vive nesse momento, eu acho que a gente enxerga 2 capítulos. Um sinal de retomada do futebol potiguar e o aprofundamento da crise do futebol de Pernambuco, que pode ter B, C e D, né, na próxima temporada, sem que nenhum clube do interior esteja sendo relevante. Você tem o Retrô ali, que é essa novidade, mas que acaba falhando na hora da verdade. Você tem o Salgueiro que implodiu, você tem o Central que implodiu. Né? É O muito Porto que crítica a situação. não existe mais, o Porto E aí na década de 90. Isso é. Mas é porque Salgueiro e Central a gente viu ali, né, tal, mas Isso. muito crítica. O futebol de Pernambuco vive um momento, o seu pior momento, tá? Porque a gente viu momentos muito ruins, mas o esporte, de certa forma, amenizava, né? Você tinha o estado, né, com problemas, tal, mas o esporte ali disputando posições melhores na Série A, jogador de seleção, tudo, você dava uma segurada no abismo, né, na queda. Agora que o esporte foi junto, é complicado o cenário, tá bem complicado. E é um E ciclo sem vicioso. perspectiva de melhora, sem perspectiva de melhora imediata. E é um ciclo vicioso, Fred, porque você, a partir do momento que você perde relevância, o campeonato também estadual também se deteriora, que a gente vê isso como perde não só atratividade, como qualidade, e aí você já não renova jogadores jovens vindo do interior, esses jogadores deixam de aparecer e os clubes da capital deixam de puxar jogadores baratos para a capital, e é um ciclo que só contribui contra o futebol pernambucano. Enquanto o futebol cearense começou a ter esse consumo interno, você vê o Hércules aí no Fortaleza, estava lá no time no seu vizinho lá. Então, a partir do momento que você tem um futebol forte do interior, dos times da capital região metropolitana, você também absorve aquela mão de obra de jogadores que estão aparecendo ali e que te serve muito bem, te serve como ativo futuro. E até nisso o futebol pernambucano vem sumindo. Porque antigamente os clubes da capital olhavam para o interior e pensavam o Nildo, pensavam o Juninho Petrolina, pensavam o Janduí. Então sempre serviam como alternativas baratas e que muitas vezes resolviam dentro de campo e serviam como ativos de final de ano de venda para o clube. E hoje a gente não tem mais isso. Há quanto tempo que a gente não vê brilhando um jogador que o Sport captou no interior, esse cara sendo a estrela do time e o Sport vendendo? Há quanto tempo não acontece isso no Santa, no Náutico? O Náutico que teve ali Carlos, que teve Wagner Rosa, o próprio Rogério aí, que o Náutico conseguiu fazer dinheiro com o próprio Rogério, achando lá no Porto de Caruaru. Então isso sumiu. Isso acho que vai praticamente uma década que esse movimento praticamente se tornou muito mínimo. É isso mesmo. Aliás, só a nível de curiosidade, né, falando dos nossos vizinhos aqui, né, do norte, né, o norte vai ter, Fred, pela primeira vez, 4 representantes nas 3 primeiras divisões, claro, né, possivelmente os 4 na terceira divisão, porque a gente teve o acesso do Amazonas, e aí a gente vai ter 2 representantes desse estado, né, o Manaus e agora o Amazonas, além de Remo, e aí o Paysandu que ainda está nessa indefinição aí, largou mal, né, 2 derrotas,
Então a gente vai ter o Norte aí, em muito tempo não tinha 4 clubes nas 3 primeiras divisões, no caso, vão ficar aí ou 3 na Série C e 1 na Série B, ou os 4 na C mesmo. Fred, é E só uma aí, observação mais aqui. um estádio, né? Só para citar sobre a Amazônia, Sim. mais um estádio que a Arena da Copa, ela Tem um efeito. ajuda, tem um efeito, assim como foi, né, com Cuiabá, tá? De alguma forma com o futebol cearense, de alguma forma, para mim é um motor, é um dos motores de propulsão do futebol cearense, né? E agora com resultados no Amazonas. Fala, Cauê. Não só observação, que aqui no chat o Luciano Aldo colocou o exemplo de Juba, que veio de Serra Talhada, mas veio para a base do esporte. Ele não veio para o profissional, era isso que eu estava colocando. Que o cara que se destacou no profissional lá do time do interior foi destaque no Campeonato Pernambucano e os times da capital captaram ele para jogar. Isso muda, Cauê. Eu acho que a gente precisa analisar isso também a partir da perspectiva da perda de força do próprio estadual, né? Dos próprios estaduais, né? São campeonatos muito mais enfraquecidos, que a gente não acompanha mais os desempenhos dos times do interior do começo, né? Via de regra, a gente vai acompanhar mais o campeonato em andamento, acaba sendo muito curto, e isso acho que contribui para que a gente não veja essa movimentação. Em contrapartida, eu acho que não dá para. E aí é onde eu acho que você está correto, que a gente poderia ver uma movimentação diferente para além das fronteiras, né? Dentro das fronteiras aí ainda do Nordeste, a partir do crescimento da Copa do Nordeste, que a gente também enxerga como um motor, né, do crescimento do futebol da região, do próprio futebol do Ceará ao longo dos últimos anos, mas a gente não vê uma movimentação dentro desse mercado que justifique o decréscimo da importância dos estaduais e o crescimento da Copa do Nordeste, né, do campeonato regional, né? A gente não vê também, por exemplo, quando o Rodrigão estourou ali, acabou que ele não terminou em nenhum clube do Nordeste. Né? Ele saiu do futebol da Paraíba direto para o Santos, né? E foi assim, falhar lá, né? Foi ter insucesso por lá, mas eu achava que seria natural uma parada, um estágio em um clube maior aqui da região, e não houve. E acho que aí é onde eu concordo com você, só fazendo esse ajuste, né, do decréscimo de importância dos estaduais e o crescimento da Copa do Nordeste. E também, Celso, um outro ponto que veio à cabeça agora, quantas vezes a gente não já viu aqui em Pernambuco os times do interior abrindo mão dessa vaga na Série D, conquistada em campo. E vai puxando a fila, e porque necessariamente eles, assim, não estão nem aí. É que é só fazer o Campeonato Pernambucano ali, ganhar o dinheirinho ali para se manter, virar a página para o próximo ano. Ou seja, quando você não tem uma perspectiva nem de querer ascender profissionalmente. Até porque aí a competição também não ajuda, né? Em relação à estrutura que a CBF oferece. É muito pouco que ela oferece, né? Isso, mas aí é interessante. Explica muito a sua própria estrutura, né? Que não aguenta participar, que você não tem objetivos maiores, porque é vitrine, queira ou não. É você subir o clube de patamar. Há um ponto também que é o seguinte, né? A partir de agora, a gente tem uma Série A, uma Série B e uma Série C, que é, na verdade, assim, a Série C, né? A Série A e a Série B a gente já tem há muito tempo os pontos corridos. Mas agora a Série C é com as 20 equipes se enfrentando numa primeira fase. Tá? Só jogos de ida e tudo mais. Mas o que a gente viu nesse primeiro ano, Celso, foi muitas equipes do Nordeste ficarem na parte de baixo. Então, o Altos quase cai, o Confiança quase cai, o próprio Vitória, que hoje está brigando pelo acesso, brigou boa parte do campeonato na parte de baixo. E isso é que, às vezes, fica, eu acho que um recado para o Nordeste. Porque para você fazer um campeonato onde exige você enfrentar, você se deslocar ao longo do Brasil para enfrentar diversas equipes, a logística, a gestão de você fazer boas contratações, isso vai te dar uma possibilidade maior de você ir crescendo no campeonato. A gente fala aqui diversas vezes, até das equipes da Série B, como CRB, CSA, os próprios times principais, né, como o Sport e Bahia, mesmo a gente falando das dificuldades que cada um tem, cada um pontua, das gestões, de erros do Sport, erros do Bahia, erros do Ceará, erros do Fortaleza, apesar do Fortaleza talvez ser o clube de maior sucesso nos últimos anos aqui do Nordeste,
mesmo assim, é difícil fazer futebol. Então, não é fácil. Então, o Nordeste ele precisa sempre estar trabalhando, garimpando bem isso, porque senão pode se tornar cada vez mais difícil. Essa Série C, no futuro, pode se tornar muito mais com equipes ali, né, do eixo de baixo. Né, ô Minhoca, e foi o ajuste do calendário, da forma de disputa do futebol brasileiro, que criou o escoamento dos clubes nordestinos. Né? Foi justamente o alinhamento, a moralização do futebol brasileiro, o fim da proteção das vagas regionais, que o Nordeste foi escoando. Então a Série C já traz há algum tempo o fim das vagas regionais, aí você vai escoando, é perigoso. Tá? É perigoso. A gente aí tá com possibilidade, tá? Possibilidade de ter Náutico, Vitória, América de Natal, tá? Clubes, porra, de Série B, pelo menos de Série B, o Vitória de Série A. O Náutico com razoável participação na Série A. Esse clube jogou na Série C em 2023 com o Santa Cruz na D. Com o Santa Cruz na D. E aí eu não estou falando de terceira força, como é o caso do Ferroviário. Eu estou falando de primeira e segunda força, pô. Estou falando do Vitória, né, que está na Série C e talvez fique. Tá? E como o Minhoca falou, durante o campeonato chegou a flertar com o rebaixamento. Esse escoamento é muito perigoso. A gente não pode se acostumar, tá? A gente não pode se acostumar em ter uma segunda divisão, não vou falar a primeira não, tá? Em ter uma segunda divisão sem Náutico, sem Santa Cruz, sem Vitória. Não pode se acostumar. Série A, beleza. Série A são 20 times, é difícil. Você sobe, passa um tempo, cai, é difícil. Mas Série B, você não ter esses clubes entre os 40, não dá para normalizar isso, assim. Não Principalmente dá, pelo que tá? está vindo, Fred, né? Um novo acordo, Isso. Aí você vai ficando de fora. Uma nova liga, né? Um dinheiro que agora vai ser, que talvez vai mudar o patamar do futebol brasileiro. A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer, mas agora vai vir um novo momento, novos contratos, que aí vai valer para a Série A e para a Série B. E quem não tiver nesse bolo, que é esse que você citou, Santa Cruz, Vitória, Náutico, e aí os clubes potiguares, né? A ABC embora o ABC agora possivelmente possa subir, isso dificulta muito. Quem vai para C, já é complicado quem vai para C, né? Como disse o Cássio uma vez, se o Vitória não subir, é quase como se fosse um rebaixamento de novo. Tal isso. Qual foi pro Santa Cruz. É a mesma coisa, é um rebaixamento. A situação do Santa Cruz é de novo começar do zero em 2023 para ver se consegue voltar de novo para a Série C. E esse zero... Esse escoamento de times nordestinos, ele já começa até no topo da pirâmide, né? Porque hoje na Série A, a gente já tem equipes que há 5, 4 anos atrás a gente nem imaginaria em ver participando de um campeonato brasileiro de primeira divisão. Cuiabá, por exemplo, quem era o Cuiabá 5 anos atrás? Ninguém nunca tinha ouvido falar. O Bragantino, com a realidade financeira completamente diferente hoje, por conta da Red Bull. O América Mineiro cresceu muito nesses últimos anos. O América Mineiro. E o Bragantino é um daqueles times que você olha o Bragantino e você fala, o Bragantino não vai cair, nem nesse ano, nem no próximo, pelo aporte financeiro que tem. Então essa realidade lá, que já começa lá desde cima, vai complicando alguns times mais tradicionais que ficaram para trás. Não, a gente vai falar, acho que a gente já está indo para a Série A, mas até fazendo uma introdução, o desenho da Série A 2023, a Série A, sim, extremamente violenta. Assim, vai ser um... Vamos partir do princípio que a gente tenha Fortaleza, Ceará e Bahia. Veja só, é muito difícil que não tenha um rebaixado do Nordeste. Com um desenho que se tem, assim. É um escoamento... Mas assim, é o que eu falo. O escoamento da Série A, no final das contas, ele é histórico, né? É 2, 3, 4, não passa de 4. Tá? Você consegue ter. Os anos de maior exceção foram os anos que só teve um clube, né? De 2015, 2000 o do Fortaleza foi o quê? 5, não foi? 2005 foi. Acho que foi 5 Fortaleza, 15 Sport. Teve um Vitória, né? Teve algum. Sport foi 15, Fortaleza 5 e acho que teve um que só foi o Vitória. A gente teve um em 2004. Eu acho que um em 2004 foi o Vitória, né? 2005 o Fortaleza e um em 2015 que foi o Sport. Foi o Sport. Mas esses são exceções, tá? Sim. A gente consegue ter 2, 3, 4, né? De 4 não passa.
chegou até perto, assim, em algum momento a gente flertou em pensar em ter 5, mas não veio.